Olá, minhas lideranças, bem-vindos a mais um episódio da DTRcast, o nosso podcast que vai tratar sobre gestão pública, sobre contabilidade pública e esse mundo da gestão pública que todos nós amamos. Já lembrando aqui, antes de iniciar a conversa, ativa as notificações, segue a gente aí no canal do YouTube, né? Porque nós estamos com esse projeto do podcast trazendo muitas conversas interessantes, né, conteúdos importantíssimos para que a gente esteja ligado aí no mundo da gestão pública. No podcast de hoje nós vamos tratar sobre desenvolvimento, formação de contadores, desenvolvimento de carreira profissional, com o professor Gustavo Nunes. O professor Gustavo Nunes é contador, especialista em gestão empresarial, especialista em docência e mestrando em educação, e vai trazer um pouco da experiência dele para compartilhar aqui com a gente de como é que está esse mundo da formação dos contadores nas universidades, dos estudantes, e aí eu vou cobrar dele aqui um pouco do olhar para a gestão pública, para a contabilidade pública, né, e o desenvolvimento de carreira e as perspectivas nesse mercado aí para a galera que nos acompanha aí, que estão em formação, que estão nas universidades, e que tem perguntado para a gente, né, Gustavo? Primeiro, deixa eu apresentar aqui. Gustavo, obrigado. Certo, Herbert, obrigado também. Pela disponibilidade, pelo tempo de estar aqui com a gente, tá? Eu fiz questão, Gustavo, de pedir para a gente poder conversar, porque é um tema interessante, essa questão de formação de contadores, né, e desenvolvimento de carreira, porque muitos estudantes ainda, quando entram na faculdade de contabilidade, dizem, rapaz, vou fazer o quê, né? O cara começa ali no primeiro período, segundo, terceiro, aí pega lá contabilidade geral, aí entra depois lá na contabilidade pública, que é o que nós vamos puxar aqui também, e o cara fica sem saber, meu irmão, eu vou para onde? Então, eu queria agradecer a disponibilidade para a gente conversar sobre isso hoje. Certo. Bom, primeiramente, obrigado, Herbert, e obrigado à DTR. Minha amiga Vilena não está aqui também, mas agradeço a ela. E olha, começando a puxar o gancho daí, ainda tem gente que vai começar a fazer contabilidade falando que gosta de matemática. Tá começando tudo errado. Tá começando errado aí. Vamos logo, minha galera. Galera, muda aí, porque tá errado bem tá aí. Errado no começo. Bom, a gente pode perceber, assim, que... Primeiro falando um pouquinho também, até de mim... Eu queria, antes, até pra gente puxar essa questão, né, porque eu sempre, pessoas com essa experiência, eu gosto de perguntar como foi a entrada na carreira, por que escolheu contabilidade, até para que essas pessoas que ainda estão com uma certa dúvida, né, e esse dilema implantado na cabeça, possam se inspirar e abrir ali uma janela de oportunidades, né? Então, como foi? Vou escolher contabilidade, a nossa equipe está aqui, nosso staff está aqui atrás, apontando as câmeras, né, ajustando as câmeras. Então, Gustavo, aqui está aqui tua câmera, quiser falar com o público, mas o importante é você falar comigo aqui, né? Deixa esse povo para lá. Hein, Vitão? Como foi essa trajetória, né? Tipo assim, rapaz, eu tô aqui no terceiro ano, vou fazer um vestibular para contabilidade. Por quê, meu irmão? E depois de fazer, qual foi a trajetória? Por que foi para docência? Quais são as oportunidades que você criou, né, enquanto estava ali na formação da faculdade? Maravilha. Bom, na minha história, certo? Eu, quando fui começar a contabilidade, na verdade, eu estava bem perdido. Por quê? Porque eu realmente não sabia o que fazer da minha vida. É o dilema que todos os adolescentes de 17 anos, né, 16 anos ali, quando o cara tá chegando no final do ensino médio, meu irmão, o que é que eu vou fazer? Exatamente. E aí eu fui mostra para as pessoas que vão acompanhar que isso é normal, cara. Todos nós passamos por isso. Faz parte. Isso aí é comum. Até mudar depois. Até muda depois. O cara tá lá no 8º período. Não, rapaz, não é isso que eu quero não. Deixa eu começar de novo lá uma outra coisa. Se fosse o primeiro plano, eu teria sido médico. Eu também, viu? Mas o meu foco foi querer trabalhar com empresas no futuro, entendeu? Então, isso aí eu fui afunilando vários cursos ali. Aí eu fiquei entre economia, administração e contabilidade. E aí eu fiquei analisando um pouco dos cenários e vi as possibilidades de contabilidade, né? E fui pesquisando mais, analisando que eu podia trabalhar com várias empresas em várias oportunidades diferentes, né? A gente vai até falar sobre isso, que eu fui escolher contabilidade. Eu não gostava tanto de matemática, então isso aí, essa questão eu já não cheguei lá errado, tá? Mas eu gostava muito de entender empresas, esse tipo de coisa. Eu sempre gostei disso, pesquisar sobre isso. Lógico que na época com menos maturidade profissional, né? Era um adolescente. Sim. E aí, entrando nesse meio, né, eu era doido para correr atrás de estágio. É louco, porque eu não sabia como era a prática.
Na faculdade a gente vai Não entendendo sabe. teoria e, pessoal, teoria e prática, elas têm que andar em conjunto, mas você tem que pegar a prática. Tem que pegar. Tem que pegar. E, Gustavo, você como docente, e aí é uma crítica que eu faço em nossas estruturas curriculares de contabilidade, porque nós somos um curso extremamente teórico, enquanto a nossa vida profissional é prática. Sim. Então, eu acho que às vezes na graduação falta um pouco de prática. Sim. Né, da gente inserir os estudantes, os alunos de contabilidade dentro do mundo prático. Eu brinco, olha, eu quero saber quem é um médico que vai se formar em medicina. Quando eles estão ali no quarto, quinto período, o cara já vai para a prática, ele passa ali mais tempo na prática do que Na teoria. ali, só dentro de sala de aula. Sim. Então, é uma coisa que eu acho que estrutura curricular da formação do contador, a gente tinha que repensar essa parte, né? De como fazer e inserir esse cara mais cedo para que ele pudesse alinhar, de fato, a teoria dos conceitos, né, de contabilidade que a gente discute na universidade com a prática real do mundo, né? E isso, inclusive, é um ponto que a gente está passando por uma modificação na grade, né, de contabilidade como um todo. Teve projeto para o MEC, tudinho. E a gente tem muito de vários contadores que estudantes que se formam e que estão perdidos no mercado porque não tiveram realmente prática, né? Muitos não conseguem passar na prova do conselho. Então, a gente está tendo aí alguma coisa acontecendo que ainda não se identificou ao certo, né? E, bom, sobre essa questão de prática, a gente até tem alguns projetos, né? E eu não falo só na instituição que eu trabalho, que é o NDB, mas algumas outras instituições têm o NAF, que é o Núcleo de Apoio Fiscal, né? Que é vinculado à Receita Federal. E aí, os estudantes que tiverem interesse, procurem a sua instituição, certo? Vocês vão praticar lá muitas coisas relacionadas à pessoa física, jurídica, é legal, mas ainda tem pouca adesão. Sim. Fora isso, tem a parte prática nas disciplinas, certo? Que aí, quero até parabenizar a DTR, porque lá na UNDB, certo? A gente, inclusive, em parceria com a DTR, conseguiu trazer a prática de contabilidade pública, certo? Em um determinado período, a gente tinha isso ali acontecendo, onde os alunos tinham uma disciplina que eles mexiam com o sistema mesmo da DTR. Isso é uma coisa muito fundamental. Era uma oficina prática. Eles pegavam ali simulava uma prefeitura e tinha que executar ali a contabilidade pública, tirar os relatórios, olhar os balancetes, era bem interessante. E assim, hoje em dia, eu percebo que, novamente, isso voltou a ser uma coisa que tem que ser trabalhada novamente, certo? A gente tem que ter prática para poder fazer o aluno se desenvolver cada vez mais. E é uma luta isso. Eu acabei mudando aqui a nossa conversa, né? Mas lá, a tua história. Aí tu entrou lá e disse assim, rapaz, não tinha nada a ver com matemática. Não tinha nada a ver. Mas eu gostei assim mesmo. Gostei mais, na verdade. E durante meus primeiros anos de faculdade, eu corri atrás de estágio. Ia pedindo para todo mundo mesmo que eu conhecia. Para os professores mesmo. Professor, me dá um estágio. Pelo amor de Deus. Conhece alguém? E deu certo. Eu estagiei no escritório de uma professora minha, a Francimeira, inclusive. E, bom, foi comercial, muito bom. Na área comercial? Sim, na área comercial, primeiramente. E aí entra um ponto, né, que eu sempre recomendo para meus alunos, para todo mundo que está assistindo. Experimente tudo que você tem de disponibilidade durante o período de faculdade. Tudo que você puder de áreas da contabilidade. Por quê? Tu pode até não saber o que tu vai querer, mas tu vai saber aquilo que tu não quer trabalhar. Então, quando eu estava na faculdade, eu trabalhei com contabilidade comercial. Cheguei também a entrar na parte pública, certo? Cheguei a entrar na parte de treinamentos, no caso, lógico, como suporte, né? E, bom, fazendo tudo isso aí, a gente vai começando a ter um pouco mais de noção do que a gente realmente tem de disponibilidade na contabilidade para poder trabalhar mesmo, que tem de áreas para atuar. E, nesse meio, eu fui experimentando o que eu podia, certo? E uma das coisas, inclusive, foi a docência. Eu fazia um treino de professor com meus amigos, tudinho, e depois fui fazendo com outras turmas, e o pessoal foi gostando também. Então, nesse ponto, eu fui me direcionando para a parte de consultoria, parte de contabilidade e a parte de docência em si, certo? E é uma coisa que eu indico. Experimentem o que vocês têm de possibilidade para entrar na parte contábil, pública, contabilidade comercial e assim por diante. Então, fica a primeira dica aí, né, o cara que está lá na faculdade, eu acho que tu reforça isso com teus alunos lá na sala de aula, é que na primeira oportunidade que tiver de estágio, se for lá no primeiro período, o cara pega logo. Pega logo. Pega logo para saber, aprender. Toma logo o susto, é esse que eu quero. Ou não é, né? Ou não é. E o mais interessante é que a contabilidade, aí a gente olhando para nível de mercado, ela te possibilita amplas possibilidades, né?
E tu enxerga dessa forma também? Isso é conversado com os contadores de informação, que existe ali, dentro da contabilidade comercial, eu tenho um nicho muito grande, tu acabou de falar, consultoria, docência, enfim, contabilidade pública é outro nicho muito grande, então existe esse leque, né, de possibilidades. Existe um leque muito grande, mas o que pode ser percebido é que não é totalmente explorado. Como assim? Alguns exemplos do que a gente tem de nicho, certo? A gente tem a própria contabilidade comercial, e aí a gente tem vários ramos ali que vem, parte fiscal, tributária, parte trabalhista, certo? A gente tem partes também relacionadas à perícia, auditoria, controladoria também entra, a gestão pública como um todo, que aí é um outro mundo. É um outro mundo. Parte de empresa de terceiro setor, certo? Entidades sem fins lucrativos, é outro mundo também, certo? Empresas relacionadas ao agronegócio, é outro mundo. Só que a gente percebe muito que nas faculdades é muito direcionado para a parte comercial, certo? Inclusive a parte pública é uma das que mais sofre com isso, né? E inclusive é até uma grande iniciativa da DTR fazer, certo? A questão do podcast e várias outras iniciativas que vão vir aí, que estão vindo, para justamente incentivar mais, porque a gente precisa. Tem um mercado muito amplo e aberto para o pessoal da contabilidade pública. Muito amplo, muito amplo. Eu costumo dizer, Gustavo, que a gestão pública, para o contador, ela é um mundo de possibilidades. Então, o contador de informação que vai adentrar nessa área, ele tem ali, cara, várias, não é aquela coisa fechada, eu posso ter que ser só contador. Esse contador, ele pode se especializar em várias áreas da administração pública. Ele pode ser o próprio contador em si, a prática contábil ali na veia, na essência, mas ele pode se especializar em contratos, ele pode se especializar em licitação, ele pode se especializar em departamento pessoal, ele pode se especializar em arrecadação tributária municipal, cara, em controladoria. Olha só aqui, rapidamente, nós já elencamos aqui 5 ou 6 possibilidades que esse profissional contábil pode ser um especialista e atuar. Então, para os estudantes, que é o que nós estamos conversando, o mercado é muito amplo. E a formação, aí vem o que a gente deve pensar e discutir. E a formação, cara, só reserva uma cadeirinha, 2 cadeirinhas ali para falar de contabilidade pública ou de gestão pública em si, né? Só um ponto, a gente tem muito ramo de atuação e a remuneração é muito boa. Então, é um oceano azul aí para explorar. A remuneração é boa. Permite, né, o cara que está saindo da universidade ali, né, ter uma possibilidade de crescimento interessante. E Gustavo, os desafios aí como docente, né, que está recebendo esses estudantes, que por muitas vezes estão nesse dilema, né, acho que tu deve receber muitas perguntas e compartilhar essas dores que eles sentem. Como é que vocês estão enfrentando, como é que tu, né, especialmente, mas a própria discussão entre os docentes na academia, como é que vocês têm discutido isso, a orientação para esse estudante, qual o desafio que vocês estão enfrentando em relação a isso? Ou seja, os caras eles estão chegando hoje mais, como é que eu posso dizer, mais em dúvida, ou eles estão chegando mais certo do que vão fazer, já tem um caminho mais definido? Olha, ainda tem muita gente chegando em dúvida, tá? E é uma coisa que ela vai sendo direcionada ao longo do curso. Os professores eles vão dando pequenas orientações, né? Mas o aluno, de fato, ele vai ter essa certeza a partir do momento que ele começa, de fato, a entrar na prática. Eu já vi muita gente ter a convicção, de fato, apenas quando começa a pegar, certo? Em experiências ali práticas. E alguns que, de fato, eles mudam o ramo deles. Eles veem que não é aquilo ali. Assim como também, já vi situações de pessoal que é da área de administração, certo? Inicialmente, e começa a ter contato com contabilidade e migram, tá? Então, se percebe que eles têm ainda dúvidas quando eles entram, e isso é muito mais sanado à medida que eles vão pegando em situações mais práticas. Ou até mesmo quando eles têm aquela disciplina ali que é muito que casa com ele, sabe? Encaixa ali, o cara se identifica. Dá um match, né? Basicamente ali. E a contabilidade pública, inclusive, até uma crítica que eu tenho, né? Que ela poderia vir até sabe, lá mais pelo meio, curso, no início. Certo? Porque a gente vê muito ela já, o pessoal que já está com uma outra base e tudo, e o pessoal às vezes até perde a esperança de atuar na área. Não é assim. Não, e muitas vezes o cara já está lá como ela vai aparecer lá pelo 6º, 7º, 8º período, muitas vezes a turma já está em estágios, né, dentro da iniciativa privada, dentro da área comercial, e ali o cara já
Tipo assim, já tá lá, rapaz, eu não Já vou mais... achou direcionado. Já tô aqui direcionado, eu vou me segurar aqui porque aqui vai ser meu caminho. E às vezes perde a oportunidade de conhecer um campo que é muito legal, um campo muito bom, é um campo que profissionalmente está aberto, né, para as pessoas explorarem. Inclusive, uma dica também, pessoal, não esperem chegar esse período da faculdade. Vão pesquisando, a gente tem internet hoje, que, pessoal, internet ajuda demais. As próprias inteligências artificiais que a gente tem aí disponíveis, gratuitas mesmo, vai começando a pesquisar por lá, vai começando a entender. Tem cursos disponíveis aí gratuitos e cursos pagos também, que você pode fazer sem necessariamente estar já nos últimos períodos. Sim. O próprio Conselho de Contabilidade tem seus cursos aí que são feitos com valores bem simbólicos, certo? E tem os eventos, vai ter o Convecon, certo? O Convecon, nesse momento que a gente está falando aqui. Muito importante a participação para quem está nos assistindo, porque você ali passa a ter contato com uma série de informações que pode abrir a mente, enfim, tanto acadêmico como profissionalmente falando. E abre um network muito grande. Grande. Então, o que vocês puderem, no caso quem for estudante, participar de eventos, certo? Participar de cursos gratuitos ou pagos, que vocês puderem explorar em relação a isso, façam, certo? Mesmo que aquele assunto ainda seja novo. É uma forma de você começar a adentrar, ter curiosidade, querer de fato explorar a área para você começar a ter mais visão mesmo. E por mais que você não atue naquela área, certo? Digamos, eu não quero ainda atuar na contabilidade pública porque às vezes tem gente que tem preconceito, certo? Que é uma coisa muito tola, certo? Não quer trabalhar com coisa pública, não. Na verdade, ali tu tem um ramo muito grande e que tu vai desmistificando à medida que tu vai conhecendo. Isso. Então, experimente, mesmo que não seja a área que você quer inicialmente, certo? Mesma coisa se você é da pública e não quer ter contato com a comercial, porque acha comercial, às vezes, já ouviu falar disso, bagunçado, algo do tipo. Não, gente. Você, na verdade, vai ter tanta questão de organização e questão de como é que pode se falar? Sabe, de um bom trabalho em vários ramos da contabilidade. Certo? Só que você tem que ter as experiências para isso. Você tem que buscar, tem que correr atrás. Então, experimente, explore, certo? E conheça principalmente a contabilidade pública. A gente está precisando de profissionais nessa área. Precisando muito. É interessante, Gustavo, a gente verificar também, porque assim, na nossa época de formação, estou colocando aqui a gente porque a gente é mais lá atrás, né? Nós já tínhamos o início de uma estrutura de desenvolvimento tecnológico. Mas hoje já é uma coisa totalmente distinta, né? Então, assim, a tecnologia, ela aprofundou muito os seus processos de desenvolvimento. Consequentemente, isso impacta todas as profissões, inclusive a nossa, que temos que estar temos que estar atento, na verdade, a essa ação, né? E a formação dos contadores, do profissional, também tem que estar ligada nisso. Então, assim, na academia hoje, a estrutura de formação, né, curricular, assim, de ensino dentro das salas de aulas, vocês já estão introduzindo essa estrutura tecnológica, a discussão tecnológica com os estudantes, até porque essa turma, ela já chega já conectada, né? Talvez fosse diferente da gente, né? A gente era pouco conectado. Já tinha ali o início de uma conexão e tal, mas eles já estão 100% conectados. Então, como é que vocês estão lidando com isso na formação? Certo. Isso é um ponto muito importante da gente falar, porque é um assunto que ele não é novo, na verdade, mas ele está muito em evidência, né? E, bom, primeiramente, na estrutura curricular, não tá havendo alterações ainda em relação a isso, porém, na forma que as aulas são ministradas, as metodologias, as ferramentas, isso aí sim, já é algo que está sendo trabalhado, certo? Bom, primeiro, o que acontece? Os professores, certo? Eles estão sendo instruídos. Porque como é aquele que passa a informação, conhecimento, ele tem que entender também. E tem muitos professores também que estão até há bastante tempo na área, então eles precisa de uma reciclagem ali, de uma formação continuada, né? Sim, principalmente nessa parte de tecnologia. Então, assim, isso vai sendo repassado para os professores através da sua formação, sua reciclagem, e as instituições, elas começam a adicionar aquilo ali nas ferramentas, né? E, bom, no caso, por exemplo, da instituição que eu atuo, na UNDB, a gente tem aquilo ali como um todo na instituição. Mas tem instituições que é o professor que está tomando a iniciativa primeiro. Então, é muito importante que, principalmente as instituições, elas estejam atentas a isso. Com certo? certeza. Para criar uma unidade dentro do corpo docente em relação a essa atualização com inteligência artificial, tecnologia e assim por diante. Porque, assim, na parte da docência,
é um pedacinho ali da vida daquela pessoa. Sim. Porque depois que ele sai, se ele não tiver tido contato com aquilo ali, depois que ele sai, ele vai ver o impacto disso tudo. Vai ver. Vai pegar umas. A gente brincava, vamos pegar umas porradas lá na frente para poder ver se, ver se aprende, né? Sim. E Gustavo, a estrutura de formação, ela teve alteração em relação à época mais atrás? Tipo assim, a estrutura curricular, há um hibridismo com outros cursos ou não? Hoje ainda está aquela forma clássica que a gente tinha com as cadeiras de contabilidade, enfim. Olha, de forma, como pode-se falar, de forma estrutural mesmo, a nível MEC, né? A gente ainda tem a estrutura mais tradicional, como a gente tinha, certo? Como eu falei, está passando por alterações, certo? Só que instituições, elas tomam, às vezes, liberdades, e a UNDB, no caso, é uma delas, que começa a botar até um pouco mais de modernidade, certo? Na sua grade. Então, por exemplo, lá a gente tem muito da questão de trabalhar também a gestão da contabilidade, que eu acho que é muito importante. Porque, Herbert, para pensar comigo. Hoje em dia, a tecnologia, ela ajudou muito nas nossas questões burocráticas, certo? A gente, nos processos relacionados aos órgãos, por exemplo, a gente tem, hoje em dia, uma facilidade muito maior do que tinha quando a gente iniciou. Isso, com certeza. Sem sombra de dúvida. Na contabilidade pública, então, nós temos o Sistema de Contabilidade Pública Integrado, né, que é uma joia, ferramenta que otimiza o trabalho do contador na gestão pública. Rapaz. E otimiza a gestão pública como ferramenta gerencial para os gestores, geração de informação, enfim, integrações e tal. Isso que tu falou é uma palavra-chave, gestão. Porque com a gente tendo essas ferramentas ali otimizando o nosso tempo, certo? Sobre o profissional da contabilidade, seja ele na área de controladoria, de contabilidade mesmo, ou até na área de departamento pessoal, o que for, mas ele tem muito mais a capacidade de analisar aquilo ali e auxiliar na tomada de decisão com muito mais precisão, muito mais rapidez. Eu não sei se tu tem essa visão, que é a minha visão em relação ao contador moderno. Sim. O contador moderno, que tem que ter, que é o contador ativo, participativo, tecnológico, não é aquele cara que está amontoado com aquela imagem lá, com milhares de papéis dentro de uma sala, escondidinho, né, lá no fundo, não. O contador, seja ele na comercial, na privada, ou na pública, que é o que nós estamos debatendo aqui, ele é o cara ativo, ele é o coração, ele é o cara consultivo. Ou seja, a tecnologia ela está atuando para otimizar o trabalho burocrático que outrora nós tínhamos. Isso a tecnologia está fazendo para ti. Para você ser agora o quê? Aquele cara que é ativo, é o ator. É o cara que vai chegar para o gestor com os dados na mão e vai orientar ele. Sim. Você tem que fazer dessa forma, a legislação diz isso. É o consultivo, é o técnico. Né? É o cara que vai garantir que a gestão ela ande dentro das conformidades, do compliance que estabelece a lei. Então, a tecnologia vem para esse campo nosso como contador dentro dessa perspectiva. Sim. Então a gente pode perceber que ele percorre desde a docência, desde da parte do estudo mesmo, ali na faculdade, até a vida profissional do cara. Profissional do cara. Porque antes, por exemplo, se a gente for observar, nós tínhamos que aprender uma série de obrigações, por exemplo, acessórias, que tinha que fazer uma complicação. Quando aprendia na faculdade. Na faculdade dificilmente a gente ia aprender, entendeu? Sim. Faculdades, não me cancelem, que é uma crítica construtiva. Né? Quando aprendia, porque o que aprendia mesmo era quando a gente saía lá na prática, né? Por isso que nós estamos colocando, vamos alinhar a teoria à prática, que a gente vai até aprofundar isso com um pouco mais. Lembrei da faculdade que eu esqueci o que eu ia dizer. Eu ia dizer o seguinte, que a estrutura de formação, né, nós temos que aprender temos que fazer uma série de obrigações. E hoje, cara, os parques tecnológicos estão desenvolvendo plataformas que já fazem. Por exemplo, vou te dar aqui um exemplo. E o próprio desenvolvimento da tecnologia vem apontando para isso, para os órgãos de controle externo. Era uma obrigação que você tinha que fazer. O DIF, RAIS, EFIP, não sei o quê, não é? Uma série de obrigações. Hoje você faz o E-Social, que já consolida tudo e tem toda a informação lá. Então, diminui as obrigações, otimiza o trabalho, as ferramentas tecnológicas já geram essas informações integradas com os órgãos de controle externo. E aí, meu amigo, o contador agora, ele muda o seu perfil. Sim. Concorda comigo? Sim. Ele sai dessa operacionalidade para ele ser um cara consultivo.
Inclusive, isso é engraçado a gente falar, porque Tecnológico. teve um determinado período que estava surgindo muito aquela história de contabilidade vai acabar. Lembra disso? Pelo amor de Deus. Não vai acabar, gente, mas é justamente, vai mudar o perfil, vai mudar a forma que ele vai atuar. E, pessoal, isso aí vai ser uma coisa... Já está sendo, na verdade, né? Porque já está mudando a cabeça do pessoal que está na ativa e dos que estão vindo, certo? E à medida que for passando o tempo, com a tecnologia avançando ainda mais, vai se tornar ainda mais claro. A gente não vai muito longe, não. Imposto de renda, que é uma coisa que, basicamente, todo mundo já teve um contatozinho. Hoje em dia... Esse é o terror, porque você é o contador e todo mundo... Ei, faz meu imposto de renda. Os parentes, lá vai os parentes me cancelar. Aê, cara, faz meu imposto de renda aí. Não, a gente pode ver que no imposto de renda já está, basicamente, uma boa parte ali vindo automático. Cara, e isso, ele vai para tudo. Ó, nós estávamos discutindo nos fóruns de parques tecnológicos, por exemplo, que a Receita Federal, pessoal, ela vai... Inclusive, quem tiver a oportunidade de estar na Convecon, tem a palestra de inteligência fiscal, onde vai ser abordado isso. A Receita Federal já vai te entregar no ponto. Já existem as integrações com o sistema financeiro. Vamos lá, Gustavo. Hoje você acordou de manhã, você gastou o dinheiro, que está ganhando muito bem, né, como docente, abasteceu o carro, almoçou, lanchou. Quantas vezes tu pegou em papel moeda? Nenhuma. Nenhuma. Tudo virtual. Ou seja, as informações elas já estão lá. O que todos os estudos de desenvolvimento estão evoluindo é para que se consolide essas informações para os órgãos de controle. Então, como o Gustavo colocou aqui, o imposto de renda já traz uma série de coisas. Né? E vai trazer muito mais, porque agora nós temos aí o Real Digital, a própria estrutura de PIX, tudo está sendo virtualizado e a tecnologia está avançando nesse caminho. Então, nós profissionais da contabilidade, os estudantes que estão na faculdade, ou se conectam com esse desenvolvimento tecnológico, entendem qual é o perfil que tem que assumir enquanto profissionais, ou vão ficar fora do jogo. Né? Basicamente é isso. Não é isso nesse caminho? Isso mesmo. Tem que se conectar, tem que se informatizar e tem que entender o que está acontecendo no cenário, está mudando tudo. E se a gente não estiver atento, né, a gente basicamente fica fora do mercado. E rápido. Rápido isso. É muito rápido. Eu converso com alguns contadores públicos, né? E às vezes os meninos brincam comigo. Rapaz, eu estudei foi para ser contador, não foi para mexer com tecnologia, né? Por quê? Porque a gente opera já na área pública uma série de instrumentos tecnológicos que precisa do contador para quê? Para analisar o que está acontecendo. Fora a parametrização. Fora as parametrizações. Sim. Então, Gustavo, por exemplo, há um tempo atrás, a prestação de contas no tribunal, você tinha que juntar uma porrada de papel, botar nos carrinhos de supermercado para deixar lá. Já tinha a época do disquete. Depois tivemos a evolução para o pendrive. Você digitalizava uma porrada de documento, botava num pendrive, ia deixar os pendrive lá no tribunal. E hoje, cara, tudo automatizado. Aqui do computador, na internet, eu só vou enviando a documentação, pronto, rapidinho, tá resolvido. Certo? Então, o que mostra que nós contadores ali precisamos muito mais estarmos conectados com o desenvolvimento tecnológico que está aqui, nós temos que acompanhar, porque vai impactar a nossa vida, para que a gente tenha essa capacidade de ser um ator principal ali na gestão, seja ela pública ou privada também. Né? E, inclusive, a gente percebe agora, tem muito contador que está se direcionando, né, para se especializar, inclusive, mais na parte tecnológica mesmo. Sim. Tá? Porque já percebeu que o cenário da contabilidade ele vai ter aquilo ali como base das ferramentas dele. Então, ele tem que entender como é que funciona. Na faculdade, hoje em dia, tem alunos meus que eu fico surpreso. Eles entendem tecnologia de uma forma, criam aqueles pequenos programinhas, né? Porque no Google ele disponibiliza ferramentas de criação. Então, tem alunos meus que fazem programas ali que eu fico surpreso. Que pensar isso aí há 10 anos, 15 anos atrás, que não é um tempo muito distante, se a gente for parar para ver, né? Mas não tinha isso. Você não tinha um aluno tendo essa iniciativa e essa facilidade. Então, assim... De ferramentas de criação, né? De inovação. Sim. Então, está disponível, está gratuito, o cara pode explorar e ele vai começar a migrar, a misturar, melhor dizendo, a relacionar áreas diferentes, a contabilidade e a tecnologia. Ele já tem um entendimento melhor. Isso, inclusive, serve até para aviso para os contadores que já estão aí no mercado, que, novamente,
tem que se atualizar. Porque se você não se atualizar, o pessoal que está entrando agora, ele vai entrar e, bom, simplesmente você vai ficar para trás? Não, tem que estar todo mundo ali nivelado. Tem que estar todo mundo muito bem atualizado com o cenário atual, certo? Será que essa nossa turma consegue uma água para nós? Rapaz, estavam assistindo ali encantados, né? Tem uns ali que estão querendo fazer, Gustavo, contabilidade. Eu digo, espetacular, façam lá, professor Gustavo, está lá esperando vocês. Gustavo, então, essa questão da tecnologia, cara, é muito importante. As estruturas, como eu te falei, de desenvolvimento, elas estão dentro de uma nova perspectiva de inteligência artificial, né? Então, uma nova base de desenvolvimento tecnológico. Todos os órgãos de controle externos já debatem, por exemplo, a mudança das suas estruturas de desenvolvimento para isso. E, cara, temos que estar conectados. Né? Eu te perguntei agora, na graduação, né, com que essa nova leva de profissionais é uma geração conectada. Então, assim, tu acha que acredita que vai ser mais fácil essa introdução deles nesse mundo do que fosse na nossa época? Eles já estão introduzidos. O que eles vão ter que aprender de fato é a parte de como a contabilidade funciona e utilizar esses dados ali de uma nesse forma... caso, a teoria é importante, né? Exatamente. Os conceitos. Exatamente. Porque a tecnologia, para eles, para boa parte, na verdade, eles já nasceram com isso, certo? Por mais que alguns não tenham tido contato logo de começo, né? Mas o mundo que eles nasceram já estava bem informatizado, bem tecnológico nesse ponto, certo? Falar tecnológico até é meio... Porque tudo é tecnologia, né? Mas já estava numa perspectiva já que a gente vive hoje, certo? Então a gente tem basicamente tela em tudo quanto é lugar. O celular da gente é uma extensão do corpo hoje em dia. É uma extensão tua. Resolve certo? Tudo aqui na palma da mão. O que tu precisava ter vários equipamentos antigamente, está tudo hoje na palma da mão. Calculadora, câmera, telefone, e várias outras funções, né? Você pode trabalhar. Utilizando apenas o celular, certo? Para algumas profissões, então, está tudo aqui na palma da mão. Então, eles já nascem nesse cenário que está sofrendo as modificações. Então, para eles, a parte da tecnologia vai ser mais fácil. A dificuldade vai ser entender a contabilidade e aplicar aquilo ali com a tecnologia que eles têm. Ou interpretar também. Daí, Gustavo, a importância do conhecimento, né? Sim. O conhecimento técnico na área é de grande importância. Demais. Eu até brinco, conhecimento, meu patrão, ninguém tira. O cara pode tirar tudo isso, mas conhecimento ele não lhe rouba, não. Verdade. Então, e aí fica, para os estudantes que estão nos acompanhando, né? Estão nos acompanhando, que, cara, tem que se dedicar, tem que estudar, até para que a gente possa fortalecer a classe. Sim. Porque, tipo assim, conhecimento, você sabe, você vende ali o que sabe, seja na auditoria, seja na comercial, seja na perícia, seja na contabilidade pública, em todas as áreas. Se você sabe, você tem a capacidade de gerar valor com aquele conhecimento. Com certeza. Então, há esse tipo de discussão também na formação hoje dos contadores. Sim. Porque, Gustavo, não sei se tu sofreu isso, mas é comum também você sair da faculdade, vai colocar ali um escritório, vai pegar um cliente, né, para iniciar a carreira. Pô, vou cobrar como? Como é que eu cobro? Quanto é? Né? E muitas vezes você acaba cobrando valores pequenos ou enfim, que não corresponde ao trabalho que o contador tem que executar. Então, assim, há esse tipo de debate na formação hoje, tipo assim, da valorização da classe, do trabalho, a necessidade de ter conhecimento. Sim, porque isso querendo ou não, acaba sendo ainda hoje, eu visualizo como um problema, certo? Não existe essa união em relação a ter uma clareza do valor da contabilidade. Querendo ou não, a gente vai ver no mercado aquele profissional que ele, digamos, quase que se prostitui, certo? E aquele que se valoriza muito bem. Então fica uma disparidade. E a gente percebe muito isso. E é o que sempre é pontuado ali para os alunos. Mas na prática é outra coisa. O cara ali vai acabar se deparando com aquilo ali, só quando ele de fato estiver no mercado. Mas é um tema que é ressaltado. E ele tem que ser ressaltado sempre. Sempre. Seja nas instituições, como seja aí pelo próprio conselho que já faz esse trabalho, certo? Pelas próprias questões. Tem até o sindicato de contabilidade também. As entidades representativas. Esse debate é de grande importância para que a gente possa fortalecer a classe, né? Porque... E fortalecer e até mesmo mudar a perspectiva que as outras profissões têm da gente. É muito comum, aqui a gente tem várias empresas familiares, certo? E é muito comum que a gente
perceba que pequenas empresas familiares nem têm noção do que um contador faz. Às vezes uma pessoa física não tem essa noção. Às vezes o prefeito que assumiu agora, certo? Às vezes ele teve uma criação, às vezes pode ser até mais humilde ou muito direcionada para um determinado ramo, que nem sempre é da gestão, né? E ele não sabe como organizar o corpo dele, a equipe dele, certo? Então, muitas vezes, quem mais precisa da contabilidade, às vezes não está sabendo o que a contabilidade ela pode auxiliar. A contabilidade auxilia em várias formas de gestão, certo? Gestão do patrimônio, e aí quando a gente fala de patrimônio, a gente tem os nossos bens, os direitos, as obrigações, padrãozinho, né? Clássico. Definição lá na contabilidade inicial. Mas aí, na prática, a gente não se atenta para isso. Que todo o patrimônio ele pode ser ali analisado por um contador, certo? Então, muitas vezes, quem precisa da informação não sabe que precisa. E aí, novamente, é fortalecer a valorização da classe, não só em questão de remuneração dos profissionais, mas também na percepção, certo? Que quem necessita, os usuários, eles têm da contabilidade. Tem que entender. E é um processo de afirmação, de ganhar espaços, viu, Gustavo? Eu cito até o caso, em alguns tribunais de contas, as contas, em outro momento, eram definidas por advogado. O contador ele não poderia fazer sustentação oral, por exemplo. Isso foi uma luta implementada em muitos estados, né, através dos conselhos de contabilidade, das associações de contadores públicos, por exemplo. Uma luta grande. E em muitos se conquistou esse direito. Porque, ora, quem cuida das contas do município é o contador. Sim. Quem registra os fatos é o contador. Quem que orienta a gestão, a aplicação dos recursos é o contador. E em uma defesa do Tribunal de Contas, em um julgamento de conta, o contador não podia falar. Pois é. Que história é essa? Né? Sim. E quem falava era advogado. Não, garoto. Não é assim. Então, essas ações de fortalecimento para mostrar a importância do contador enquanto profissional, enquanto dentro da gestão pública, no caso aqui desse exemplo. Né? E até ressaltando ainda bem mais, o pessoal, como a gente não tem muita disciplina disso nas faculdades, o pessoal acaba não tendo a noção da dimensão que é a contabilidade na gestão pública. Mas a gente está envolvido ali, município, certo? Estado, parte federal, que tem... que vocês querem começar a ter contato, vão analisar portal de transparência, começar a entender um pouco do que aquilo significa, certo? As partes de compras. Vão começar a dar uma aprofundada, porque como a gente tem a parte de publicidade das informações, então você tem muita informação pública que ali tem muita contabilidade por trás, certo? A gente tem um manual de contabilidade pública, que muitas vezes ele acaba sendo ali deixado ali guardadinho, mas não, tem que explorar. Então... Tem muita informação disponível, né, que pode ser explorada pelos estudantes hoje, né, dentro da área da contabilidade pública, da gestão pública como um todo, para se ter uma ideia. Eu achei fenomenal essa ideia aí do portal da transparência. Qualquer lugar que você acessar hoje, tem o portal da transparência disponível. Inclusive, né, nós temos o portal da transparência aí, integrado à nossa estrutura do sistema integrado de contabilidade, onde, cara, é tão fenomenal, como a tecnologia é linda, né? Sim. Na medida em que há a execução da orçamentária, onde o contador, a equipe de contabilidade realiza uns registros, né, de despesa, de receita, automaticamente isso já está disponível no portal da transparência em tempo real. Então o contador ele não precisa nem ter o trabalho operacional de ter que lançar informações em lugares diferentes, porque não, porque a própria plataforma tecnológica, através do sistema de contabilidade pública integrado, já lança isso lá de maneira automatizada. Então, o que leva à ideia da transparência na gestão pública, na otimização dos processos do contador, para que ele seja mais consultivo, para que ele seja mais ativo na orientação dos gestores. Então, os estudantes, está aí uma ideia. Acessa lá, porque você vai ver a despesa, como é que é classificada as despesas, quais são as informações que estão nela, notas de empenho, notas de liquidação, ordens de pagamento, receitas. Então, já dá para você ter ali uma familiaridade. Inclusive, eu estou falando isso porque foi uma coisa que eu cheguei eu botava para os alunos fazerem, certo? Durante a aula de contabilidade pública. Botava o portal de transparência, dá uma entrada, começa a analisar o que é possível analisar ali, e vai conhecendo, vai tendo a noção de que aquilo existe, aquilo pode ser... Existem problemas que são publicados, por exemplo, os balanços do município, né? Os relatórios fiscais, o relatório resumido de execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal, eles são publicados no portal.
Então, até para o estudante pegar ali e dar uma analisada. Deixa eu treinar aqui minha contabilidade pública. Deixa eu entender aqui o que é uma despesa como se corrente, fosse- receita corrente. Fazer um paralelozinho bem grosseiro, mas é como se fosse a parte da Bolsa de Valores. O pessoal já tem mais noção disso. Como se fosse isso, mas da parte pública. Envolvendo os municípios a gente e assim por diante. Então, tem como explorar bastante coisa dali. Tem Muita como coisa. explorar. E ali dá para fazer um trabalho prático, né, Gustavo? Na sala de aula. Sim, pesquisas mesmo. Pesquisa. Vamos aqui, pessoal. Me explica aqui como é que é essa Sim, despesa bota para corrente. analisar, Bota pra analisar. vai vendo que tem de informação disponível, bota para analisar. A gente tem a lei de responsabilidade fiscal, né, que tem as Sim, suas limitações, sim. trata limites e tudo, Limites de então vai aplicação, de fazendo análise ali. Então tem muita coisa que explorar, gente, muita coisa mesmo. E Gustavo, nessa estrutura, por exemplo, nós tivemos a experiência, você até colocou no início da nossa conversa, de levar a prática para a faculdade, né? Nós tivemos a experiência lá onde eles estudavam a teoria e dessa teoria ia para um laboratório de prática, onde a gente pegava mesmo o sistema, pegava contratos de município, vamos lançar, vamos classificar e tal. Como é que tu enxerga essa experiência e quais são os caminhos que nós estamos construindo aí para esses próximos capítulos, né? Da formação do profissional da contabilidade? Olha, a gente, normalmente na faculdade, certo? Você tem essa disciplina relacionada a sistemas apenas da parte comercial. O normal é isso, certo? Lá foi uma iniciativa que, inclusive, foi muito positiva de trazer a parte da contabilidade pública e o sistema da contabilidade pública para ser implementado, porque sem você ter a noção prática, fica muito cru. Só que ainda vou além, tá? É uma disciplina só. Mas sacanagem. Pô, Tem que ser uma coisa, tem que ser algo feito ao decorrer do curso. Como assim? O que seria uma sugestão, por exemplo, que eu colocaria? A gente fazer ali diversas oficinas ao longo show. da instituição. Já coloca a DTR à disposição para a gente Pronto, maravilha. Porque tendo várias oficinas, os alunos eles vão tendo mais contato, não só na parte de classe, mas extra classe mesmo, extracurricular, certo? Então, tendo várias iniciativas nesse sentido, eu acho que a gente consegue deixar o pessoal que está estudando muito mais alinhado com a realidade da profissão, Sim. certo? Porque aí não fica chegando certo, no ambiente de trabalho cru, sem saber de nada, ou só sabendo a parte teórica, não. Já vai tendo as noções ali. Nós tivemos essa experiência inicial lá, Gustavo, nessa prática, e interessante, cara, como a contabilidade pública encantou a galera. E de lá, hoje nós temos, por exemplo, pessoas que eram estudantes na época, que estão na contabilidade pública, hoje trabalham com o nosso sistema, são contadores públicos e, olha aí, gerou resultado. Por quê? Porque muitos, por exemplo, os escritórios ou os municípios que procuram contadores, imagina só, o cara já vai sair da faculdade, ele já teve a prática, ele já entendeu como é que funciona. Então, é muito mais fácil a entrada dele no mercado. Sim, né? com certeza. Então, hoje, por exemplo, nós temos clientes que atuam com a nossa plataforma tecnológica que foram alunos dessa época. Eu conheço alguns. Conhece alguns, né? Dessa época de oficina. Sim. E, Gustavo, diante desse debate todo de formação que nós discutimos aqui, os desafios que vocês enfrentam dentro da formação acadêmica dos contadores, né, dos profissionais de contabilidade, do próprio desenvolvimento da carreira que nós tentamos passar aqui, você citou muito bem aí a área comercial, a gente falou aqui da área pública, são caminhos que podem ser percorridos. E a tecnologia, né? E surge um debate assim do futuro da profissão. Então, por muito tempo, vai acabar não sei o que, vai acabar contador, vai acabar tudo. Toda vez que eu surge vontade de rir. Não, bicho, pelo amor de Deus. Cara, aí a gente vê aquelas manchetes de algumas revistas aí, né? Dessa área de profissão e tal. Os clickbait da vida. As profissões que irão acabar em 10 anos. Aí, de vez em quando, lá aparece lá de contador. Eu digo, rapaz, eu quero saber quem foi esse gênio que colocou isso, pelo amor de Deus. Mas é bom que dá mais visibilidade. Dá mais visibilidade, que não existe, né? Isso já está pacificado no nosso meio, Sim. Todos os debates do Conselho Federal, não existe essa possibilidade, né? Porque o contador, ele é uma mola essencial no desenvolvimento do país, seja ele na área privada, seja ele na área pública. Então, como é que tu enxerga aí? Qual o futuro diante disso tudo? Certo. Olha, uma coisa logo para deixar também até, pegando logo o teu gancho, certo? A gente não tem como acabar porque a gente está vinculado tanto a uma, digamos que uma contabilidade legal, certo? Parte de obrigações, Existe toda a uma comunicação, legislação. e isso.
A gente que faz a comunicação... Já pensou uma greve de contador? É a gente que faz a Rapaz, o Brasil ia sentir, viu? Ia parar. Imagina aí a arrecadação na Receita Federal. A gente auxilia a Receita Federal nesse controle de informações, certo? E assim como também estados e municípios. E tem a questão mais gerencial, que é o que a gente está discutindo bastante. Que eu visualizo como um ponto, certo? Que vai crescer cada vez mais. Porque os contadores que estão sendo formados, certo? Os profissionais, eles já estão vindo com essa visão. Então, a contabilidade não vai acabar. A gente tem a questão legal envolvida e a questão gerencial. E dentro da questão gerencial, a gente tem aí como otimizar a informação. Então, atualmente, certo? A gente já tinha a questão de sistemas integrados. Isso já era uma coisa que já existia, tudinho. Só que essa integração agora está vindo com inteligência artificial. Então, análises se tornam muito mais rápidas, certo? Tomadas de decisões muito mais rápidas, mais tempestivas. E o contador, ele vai ter que estar durante esse processo na parametrização desse sistema, porque tem que ter o conhecimento para parametrizar. Como é que se fala? As pequenas auditorias ali, controle interno. Sim. E a própria análise, certo? O auxílio direto. E aí, gente, para direcionamento de tomada de decisão, a gente vai ter diversos usuários, certo? A gente pode ter os gestores imediatos de cada área, certo? E o gestor mais geral. Vamos lá, para um caso de um município, por exemplo. A gente pode ter a contabilidade ali influenciando em vários dos setores envolvidos. Então, reportando informações para o setor relacionado à parte de recursos humanos, em relação aos seus limites, assim por diante. Repassando também para a parte da saúde. Então, a gente tem muita informação gerada ali, certo? E isso aí vai se estender por toda a contabilidade. É uma coisa que não tem como a gente separar hoje em dia e nem no futuro. É o que nós alertamos, é o perfil do profissional. Isso. Profissão não vai acabar. Não vai. Teve uma pesquisa, Gustavo, do Fórum Econômico Mundial, que trazia lá alguns avanços tecnológicos que nós teríamos. Uma delas era a inteligência artificial. E o impacto que isso causaria nas profissões no mundo. Né? E apontava o seguinte, que 90% das profissões iam ser impactadas pela inteligência artificial. E por esse desenvolvimento tecnológico, né? Os Big Data Analytics, a própria internet 5G e a tecnologia em nuvem. 90% das profissões iam ser impactadas. Desses 90%, 85% elas não teriam, elas teriam capacidade de se reformular, certo? Ou seja, elas não seriam impactadas pelo fim ou pela perda de capacidade de atuação, mas elas teriam a capacidade de se reformular e se manter normal, como já existia anteriormente, mas reformulada em uma nova perspectiva aliada a esse desenvolvimento tecnológico. Então, nós, contadores, né, temos que estar ligados nisso. E aí os estudantes, especialmente, já têm que estar ligados nessa perspectiva. É o papel que o contador vai assumir diante desse novo cenário tecnológico. Isso. Que é que eu brinco, que é o contador tecnológico, o contador ativo. É o cara que, no caso da gestão pública, vai atuar na orientação, consultivo, mostrando para o gestor como é que ele tem que se aplicar os recursos e tal. E esse contador atuando dessa forma, cara, nós temos, na prática, políticas públicas mais efetivas. Sim. O cara vê uma escola construída lá na localidade X, mas aquilo ali foi fruto de uma orientação de um contador que orientou o gestor na aplicação do recurso corretamente. Sim. Compreende? É lindo, né? É lindo, né? É maravilhoso. A importância Inclusive, é também, essa. a gente tem que ter a contabilidade ali como o contador, na verdade, né? Como profissional que ele é multidisciplinar também. Ele tem que ter uma noção um pouco de outras áreas e tem que ter, pelo menos, a comunicação com outros setores de uma forma legal. O contador público, ele tem que ter de saúde. Sim. Porque ele vai participar de um planejamento orçamentário que envolve a aplicação de recursos na saúde. E tem um impacto ali muito pesado. É saber se o cara vai ter o recurso e como ele vai aplicar o recurso na construção de hospital, na compra de remédio, na contratação de pessoal de médico. Ele tem que entender de educação, porque vem os recursos federais para a educação, então como é que o gestor vai aplicar? Tem que de assistência social, de cultura. Nós tivemos agora a Lei Paulo Gustavo, por exemplo, né, que é a aplicação de recursos nessa área. Enfim, cara, ele tem que ser multi. Sim. Por isso que ele é um profissional essencial na gestão pública. Isso.
Ele não tem como ser excluído ali, não, gente. Não, Não, vai acabar. não É existe reformulação, isso, não, pelo contrário. atualização. Vai aumentar a importância dele enquanto profissional. E se empoderem também. Se empodere. O cara tem que se empoderar como profissional, tem que pesquisar, buscar se atualizar. Estudar. Estudar. Vai depender importante. também muito do profissional ali. Muito profissional. Uhum. Gustavão, cara, que papo legal. Vou te agradecer aqui pela disponibilidade mais uma vez para a gente discutir esse tema relacionado à formação do profissional contábil e o desenvolvimento de carreira, que é um tema que às vezes não é tão tratado, mas é super importante, porque as instituições de ensino, elas também têm que estar ligadas na importância que é formar um bom profissional, né? Não é isso? Sim, exatamente. É conectada com essas questões de tecnologia. Exato. E também fazendo ali, ó, docentes se atualizem também. Se atualizem. O estudante só pode se atualizar se o docente estiver atualizado. Não adianta nada, né? Se o docente não estiver conectado também com essas questões. E aí a gente evidencia a importância dessas ações que as instituições têm que ter, né? Alinhando os conceitos teóricos, a prática. Né? Então, as instituições aqui, a nossa crítica construtiva, para não nos cancelar, é que tentem discutir essa questão de alinhar a prática, é muito importante, que dê aí um olhar especial para as cadeiras de pública, né? Contabilidade pública, mais. Finanças públicas, orçamento. Né? É um mundo que está aí aberto para que o profissional da contabilidade ele possa explorar. Então, a gente precisa que as instituições deem dessa atenção. Eu me lembro quando eu estava na graduação, o que eu mais gostava era de contabilidade pública. Eu já estava identificado, finanças, orçamento e tal. Casou na hora ali. Não, quando o professor veio, eu já sabia de tudo. Rapaz, tal. Professor, deixa eu dar aula aqui no seu lugar. Porque, então, as instituições, né, possam abrir esse debate em torno da gestão pública. Então, Gustavo, meu irmão, muito obrigado. Pela disponibilidade para a gente debater isso. Eu acho que a gente aqui contribuiu com a vida aí de muitas pessoas, né, em torno do debate que a gente fez. Daqui a sua câmera, queria te agradecer e deixar suas redes sociais, enfim, convidar o pessoal para um churrasco aí, pode ficar à vontade. Então, primeiramente, Herbert, muito obrigado. Tá? A DTR, Érica Avilena, minhas amigas ali. E gente boa. Gente boa. Parabenizar também. Tem uma delas que o marido não é muito bom, não, mas. Rapaz, cara é excelente, velho. Parabenizar também a presidente do conselho. É muito atuante, Ana Lídia, mandar um abraço para Ana Lídia, nossa parceira, amiga querida. E assim, o recado para dar é que os estudantes, principalmente, né? Mas não só eles, profissionais também tem que estar atentos a isso. Se atualizem sempre, estejam conectados aí à evolução tecnológica que a gente está tendo, porque o contador ele não fica de fora disso, então a gente tem que se profissionalizar, tem que se atualizar e, bom, desmistificar tudo que a gente tem de preconceito em relação ali à tecnologia. Então, poder utilizar tecnologia, inteligência artificial da melhor forma possível. A gente tem uma gama de ferramentas hoje em dia muito amplas, certo? O outro também convite aí para que o pessoal eles adentrem mais a contabilidade pública. Conheçam, gente. Por mais que a gente não tenha muitas disciplinas disso nas instituições hoje em dia, mas a gente tem uma gama de informações que vocês podem ir aprofundando, certo? Então, conheçam, façam cursos, pesquisem, certo? E, bom, meus recados são esses. Desejo muito sucesso aí aos profissionais, aos estudantes e que a nossa classe ela se torne muito mais unida e cresça cada vez mais. E aí eu queria também deixar só meu Instagram, tá? Vou seguir, @gustavo.nunes. Também. Segue lá o homem, na formação. Gustavo, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pela atenção. Sua contribuição aqui foi espetacular para esse nosso material que a gente está destinando para esse público que a gente quer trazer lá da formação para esse olhar para a contabilidade pública, para a gestão pública, que é um mundo profissional aberto para que eles possam explorar. Então, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Pedir ao pessoal que sigam a gente aí nas redes sociais, @DTR Informática lá no Instagram. Estamos lá no LinkedIn também, a DTR Informática. E aqui no YouTube. Ativa aí as notificações, segue a gente no canal, dá o joinha para que a gente possa continuar produzindo esse material aqui para vocês. Me segue lá nas redes sociais, @RedSales, @EbertSales. Vou compartilhar lá também um material relacionado à parte de contabilidade pública
Não é porque comercial, Gustavo, eu não sei nem onde é que vai. Obrigado a todos, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu, gente.